Voltei com mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Talvez seja um vídeo longo, talvez seja um vídeo cansativo, mas eu espero que vocês assistam até o final, porque esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais importantes do canal até hoje, se não o mais importante, pelo menos até o momento. E é um vídeo também que vai explicar muitas coisas pra vocês e até pra mim mesmo, é um vídeo que eu precisava fazer. E eu espero que vocês vejam até o final e ouçam tudo que eu tenho pra falar com vocês. Mas não se esquece de já se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito, comentar que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal e curtir esse vídeo se você gostar lá no final. Então vamos começar e sem mais delongas. Bom, eu vou começar do começo então, né, pra quem percebeu recentemente. Eu sumi aqui do canal, eu fiquei praticamente um mês sem postar. O último vídeo que eu postei foi aquele mostrando as coisas que eu já tinha comprado pro bebê. E depois daquilo eu sumi, eu simplesmente não voltei mais aqui pro canal. E dentro desse tempo aconteceu muita coisa. E antes disso também já estava acontecendo e muita coisa que eu quero contar aqui pra vocês, que eu até falei lá no meu Instagram ontem. Inclusive, se você não me segue, vai estar aparecendo aqui pra você seguir. Então corre lá. E lá eu falei pra vocês que esse vídeo explicaria tudo ou muita coisa. Então é por isso que eu tô aqui. Então vamos lá, começando do começo. Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal contando de como eu descobri minha gravidez e tudo mais, contando que eu estava grávida, né? E aquele vídeo foi só a ponta de tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Naquele vídeo eu contei a minha reação inicial, até porque quando eu fiz aquele vídeo eu tinha pouquíssimo tempo que eu tinha descoberto minha gravidez. Agora, pra quem não sabe, eu tô com 16 semanas. No dia de hoje, no dia que eu vou postar esse vídeo, eu estou com 16 semanas. Pra quem não sabe, são os 4 meses completos. Então, a partir de semana que vem eu já entro no 5º mês. Sim, gente, voa, a gente nem percebe. Desde sempre, eu sempre admirei mulheres que fossem mães. A minha mãe, a mãe dos outros, sempre admirei. Era uma coisa que eu queria muito ser quando eu fosse adulta, desde pequena. Eu sempre achei lindo, eu sempre brinquei de boneca, eu sempre achei uma coisa maravilhosa, assim, poder ser mãe, poder ter um filho. Então, era uma coisa assim que eu já pensava que quando fosse a hora ia acontecer e eu ia estar muito feliz por causa disso. Mas ao mesmo tempo, eu também sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de se arrumar. Então, eu me arrumava pra ir pra escola, eu me arrumava pra ir onde quer que eu fosse. Eu sempre tava muito arrumada. E às vezes até a minha mãe, né, falava: ah, você tá indo na padaria, não precisa arrumar, você não tá indo casar. Eu acordava mais cedo do que a aula só pra poder me arrumar. Eu sempre gostei, não era alguma coisa que eu queria que fosse pra aparecer, era simplesmente porque eu gostava, me sentia bem. Depois que eu engravidei, isso acabou pra mim e eu vou explicar pra vocês melhor. Eu sempre fiz muitas coisas na minha vida. E aí, quando eu descobri, né, a minha gravidez, que não é um assunto específico aqui desse vídeo, então corre lá se você quiser saber. No início, eu achei que tudo seriam flores, porque quando a gente vê falando assim sobre maternidade, sobre ter filhos, a gente sempre vê, é um momento mágico, a coisa mais linda da sua vida, que é um momento que você vai amar alguém mais do que a si mesmo, alguma coisa descontrolada, genuíno, épico. E era exatamente o que eu tava esperando que acontecesse. Então, quando eu descobri a gravidez no primeiro momento, eu fiquei muito assustada. E logo assim que passou, né, o tempo que eu descobri, ainda não tinha caído minha ficha. Então, como não caiu minha ficha, eu só falei, tá, ok. E eu, né, fui seguindo minha vida. Mas não era algo que eu ficava toda hora na minha cabeça, eu tô grávida. Então, às vezes eu nem me lembrava. E aí, quando eu contei pra todo mundo, as pessoas tiveram uma reação que eu não esperava. E era uma reação melhor do que eu imaginava, graças a Deus. Porque eu imaginava uma reação péssima de todo mundo e não foi o que aconteceu, ainda bem. Mas também não era uma reação que em nenhum momento eu achei que fosse acontecer, sabe? Pra absolutamente todo mundo que eu contei, da minha família e amigos próximos, todo mundo ficou feliz. E algumas pessoas ficaram mais do que felizes, então meu namorado, minha mãe, meu pai, eles ficaram, meus avós, né, meus tios,
eles ficaram mais do que só felizes, eles ficaram empolgados, extasiados. E todo mundo estava muito empolgado. Não que eu não estivesse, eu estava, mas como eu falei, eu sabia que eu estava grávida, mas não era algo que eu ficava pensando, sabe, ainda porque não tinha caído minha ficha real. E todo mundo ficava sempre muito feliz e todo mundo estava sempre perguntando. E meu namorado também, então assim, e eu comecei a pensar, será que tem alguma coisa de errado comigo? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu não sentia aquele amor assim ainda, sabe? Aquela coisa grande, aquela felicidade num nível extremo, como, né, parecia que tava todo mundo sentindo. E eu queria, mas eu não tava. Eu tava feliz, mas um feliz como você fica feliz quando acontece uma coisa que você queria. Mas não era aquela, sabe, como eu achei que eu ficaria. Na verdade, foi a minha quebra de expectativa sobre mim mesma. Porque eu sempre achei que quando fosse acontecer, eu ficaria em êxtase e eu não fiquei. Fiquei feliz, mas não em êxtase. E aí eu comecei a pensar, gente, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu entrei, né, em algumas comunidades de mulheres que também iam ter bebê no mesmo mês que eu, que é abril do ano que vem. E tava todo mundo com a mesma reação da minha família, que eu não tava tendo. Então fiquei, gente, com certeza tem alguma coisa errada comigo, com certeza. E eu comecei a pensar que eu tinha que sentir alguma coisa de diferente. Eu tava feliz, mas eu tinha que ficar mais feliz. E eu comecei a meio que me cobrar um pouco isso, de eu preciso ficar feliz mais do que eu já estou, e eu preciso ficar em êxtase, e eu preciso, sabe? E é um erro, porque isso veio e agora eu sinto. Mas na época que eu descobri, eu não sentia. Mas enfim. E então, até então eu não tava passando mal, né? Eu não tava nada. Quando eu descobri minha gravidez, eu tava com 5 semanas e 5 dias. Então, foi bem no início, eu tava praticamente com 6 semanas, né? Quando eu descobri. E aí, quando eu tava entrando na 7ª semana, aí todos os sintomas apareceram. E tudo que era pra ter aparecido aos poucos, ao longo aí dessas quase 7 semanas, aí sim, tudo decidiu aparecer de uma vez só. Então eu comecei a vomitar. E eu fui vomitando. Não era um vômito, não era 2 vômitos, não era por causa de cheiro, não era por causa de nada. Era simplesmente vomitar o dia inteiro, sem parar, sem motivo, sem cheiro, sem nada. Eu andava e eu vomitava porque eu estava andando. Não tinha... Desencadeou um monte de vômito assim do nada. E chegou um ponto que eu não estava conseguindo tomar água. Eu tomava um dedo de água, na hora que eu tomava, na hora que eu ia pôr o copo na pia, eu já tava vomitando. Não dava tempo de chegar no meu estômago. E eu fui, comecei a vomitar e tudo, gente, tudo. Não tinha um alimento, eu testava de tudo, não tinha um líquido, não tinha nada que eu tentasse comer, que eu tentasse tomar, que funcionasse pra mim, gelo, nada, nenhuma técnica. E aí eu tava fazendo acompanhamento com a minha obstetra e a gente tentou todos os remédios possíveis, todos os remédios que grávida pode tomar para enjoo, eu tomei todos, pensa em qualquer um, eu tomei esse daí e não resolvia. E aí com isso eu fui obviamente perdendo peso, eu perdi 5, perdi 8, perdi 10 e fui perdendo, como se não houvesse amanhã, fui perdendo peso. E aí chegou uma época que eu já não tava conseguindo nem trabalhar. Eu sentava para trabalhar, eu só queria deitar, meu corpo não tava aguentando, porque ele tava fraco, tava desidratado, minha boca soltava pele, tava sangrando, meus dentes estavam sangrando, eu sentia muita dor de cabeça, meu corpo tava pesado, eu não conseguia comer, não conseguia tomar água, continuava perdendo peso, continuava vomitando. E foi um ciclo, então eu não tava conseguindo trabalhar, eu obviamente não estava conseguindo gravar vídeo, então... É por isso que o último vídeo que eu fiz foi aquele das roupas e aquilo lá já foi com muito esforço, eu já praticamente não conseguia ficar ali. E eu lembro que foi um momento que eu eu desisti. Eu falei com meu namorado, não vou mais gravar, acabou o canal, porque na minha cabeça não fazia sentido, eu tava me esforçando muito. E pra quem percebeu também, né, os meus vídeos de antes, eles tinham mais de 1000 visualizações, que assim, para algumas pessoas não é nada, mas para mim era um número muito considerável. E depois começou a cair, sem motivo, cair, mas isso também é assunto para outro vídeo. E eu falei, não tem porquê eu ficar aqui passando mal gravando,
sendo que ninguém vai ver. E foi aí que eu falei, não vou mais gravar. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu não ia fazer mais nada. Eu não ia em lugar nenhum, eu não ia gravar nada, eu só queria ficar aqui, deitada. E esse momento foi um momento muito importante, porque eu, né, foi piorando a cada hora que passava, até que chegou um dia que eu já não tava aguentando mais e eu só conseguia fazer orações. E aí a minha família é católica, então a minha avó, né, minhas duas avós pediram pro padre, pro celebrante fazerem oração pra mim. As minhas amigas estavam fazendo, eu tava fazendo, minha avó tava acordando pra rezar o texto de madrugada. Chegou numa situação crítica. E aí, quando foi em um sábado, eu comecei a passar muito mal. E aí eu fui pro hospital. E aí, chegando lá no hospital, eles não quiseram me internar, me mandaram de volta. E aí, quando foi na quarta-feira, que se seguiu desse sábado, eu tinha uma consulta com a minha obstetra. E até nesse sábado me receitaram um remédio, mas ele causava risco fetal. E eu falei, eu não vou tomar isso. Não importa que é raro que aconteça, mas tem a chance, eu não vou tomar isso. Então não tinha mais o que fazer, porque o único remédio que tinha sobrado era o que tinha um risco. Eu falei que eu não ia tomar, eu realmente não ia, eu preferia passar mal e pronto. E aí eu fui na minha médica na quarta-feira, né, como a consulta de todo mês. E aí ela falou pra mim, realmente não tem mais o que fazer, vamos internar você. E aí nesse mesmo dia eu já fui direto, passei aqui em casa, peguei minhas coisas e minha mãe foi direto pro hospital. E eu fiquei internada, então fiquei internada esse período aí, né, por isso que eu não gravei vídeo, não tava postando nada. Mal uma foto lá no status do stories do Instagram e olha lá, porque eu também tinha ânimo nem pra isso. E eu tava com muito medo de ficar internada. Mas agora que eu já saí, eu posso falar pra vocês que realmente Deus sabe de tudo. Foi realmente a melhor coisa que podia ter acontecido dentro dessa situação, obviamente, porque eu ficar em casa não ia resolver nada, eu só ia com certeza piorar. E ir pra lá foi uma coisa que me ajudou muito. Não só com os vômitos, obviamente, né, com todo o meu quadro aí, né, de hiperêmese que eu tive, mas também aqui com o meu sentimento. Foi uma coisa que, por incrível que pareça, foi uma coisa que me ajudou muito. Porque lá, no andar que eu tava, era um andar só de maternidade, mulheres grávidas. Então, eu até tive uma colega de quarto que ela tava grávida e ela já tava quase ganhando. E a gente conversou bastante. E ficar lá acabou despertando muita coisa em mim que eu aqui não tinha conseguido sozinha, sabe? Não é o sentimento que eu tô agora de amor e tudo mais, porque isso desde quando eu vomitava eu já tinha. Foi uma coisa que ao longo do tempo eu fui ganhando. Foi até por isso que eu falei que não valeu a pena eu sentir que eu tinha algum tipo de culpa, de problema, porque foi uma coisa que fui ganhando, né? Um sentimento que eu fui ganhando ao longo do tempo. Mas foi outras coisas, um instinto, digamos assim, que ficar lá me ajudou a ter. Eu não sei se eu teria desse jeito se eu tivesse ficado aqui na minha casa, mas ir pra lá me ajudou muito a ter isso em mim, sabe? E eu sinto que eu voltei de lá não só melhor de saúde, mas eu voltei de lá me sentindo outra pessoa real com os meus sentimentos em relação a tudo isso. Não que eu estivesse triste antes, né? Minha ansiedade já tinha passado, mas eu me sinto agora uma pessoa diferente. Não sei explicar pra vocês, eu agora me sinto muito melhor. Eu tenho todos os meus sentimentos muito claro e ficar lá me ajudou a tomar outras decisões que enquanto eu estava em casa, não só relacionada ao bebê, mas à minha vida, que enquanto eu estava em casa eu não conseguia pensar soluções que eu tive lá, que me ajudaram, né, que eu consegui colocar tudo em ordem, colocar os meus pensamentos em ordem lá. E eu sei que foi a melhor coisa dentro da situação que eu estava que poderia ter acontecido pra mim. E esse vídeo aqui foi pra desabafar e contar isso. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês no início, eu tive esse sentimento de que eu tava com algum problema, de que tava todo mundo feliz. Até porque também nesse período tinha muita coisa acontecendo. Como eu sempre falo pra vocês, eu trabalho, eu faço faculdade, eu gosto de gravar os vídeos pra cá. Nesse período também o meu avô morreu, infelizmente, e ele tava esperando muito por esse bebê, ele tava muito feliz, então
realmente foi uma coisa que juntou, acabou juntando tudo e, né, eu acabei misturando todos os sentimentos e fiquei bem mal, mais do que vocês provavelmente podem imaginar e mais do que parece realmente, mais do que parece contando, mas enfim, gente. Agora eu tô aqui contando pra vocês porque eu já estou bem, agora eu estou feliz, como eu falei, eu voltei uma outra pessoa com um sentimento muito mais forte do que eu já tinha. Como eu já falei, não é que antes eu não amava o meu bebê, não é que antes eu não me sentia feliz, nada disso. Eu tava muito feliz, eu já amava, só que os meus sentimentos, a minha cabeça me fazia acreditar que não eram suficientes, entendeu? Então realmente foi o problema, e aí acabou juntando tudo, e eu também já com esses vômitos, e os vômitos me faziam piorar, enfim. Por que eu falei tudo isso, gente? Porque eu sei que às vezes, não só em gravidez, principalmente com gravidez, mas em muitas situações, às vezes, a nossa cabeça faz a gente acreditar em uma coisa que nem sempre é a verdade. Às vezes a gente acredita em uma coisa que só a gente tá vendo, um sentimento que só a gente tá tendo. E às vezes a nossa cabeça faz a gente criar um caos onde não existe. E aí às vezes só a gente vê esse problema e parece que a gente fica, mas só eu tô vendo isso, não é possível. É porque na verdade ele não tá ali. Na verdade a gente acaba criando um monstro que não está ali, sabe? Então eu acho que foi até o meu medo mesmo de como a minha família reagiria, meus sentimentos quanto a tudo, do que eu ia fazer agora, dos planos que eu tinha antes, o que eu ia fazer com eles, se eu ia dar conta de tudo. Eu acho que acabou misturando os sentimentos e ainda veio o físico mesmo, né, de saúde, a saúde realmente mandando um alô. E aí acabou juntando tudo e ficou como ficou, né, gente? Mas só pra falar pra vocês que muitas vezes isso só tá acontecendo na sua cabeça, então, e que é normal. Então, às vezes vale muito a pena a gente tirar um tempo realmente. Às vezes a gente vê muito falando sobre isso na internet e no dia a dia parece um clichê, mas até acontecer alguma coisa que te coloque no ápice, que aí realmente você para e pensa, realmente. E às vezes é bom você tirar um tempo e se você sente a mesma coisa, saiba que muita gente sente a mesma coisa. E eu fiz esse vídeo só pra poder falar isso. Você não é a única pessoa que às vezes sente que o mundo tá acabando, que tá tudo desmoronando, que tá tudo errado, ou que vai dar tudo errado, ou que se sente culpado por às vezes não ter um sentimento, principalmente na gravidez, porque às vezes, né, a gente vê por aí falando que é um sentimento genuíno, um amor maravilhoso, e de fato é. Agora, eu sinto e sei que eu ainda vou sentir muito mais pra frente, né, principalmente quando nascer, mas que eu já sinto agora e que antes eu não sentia ou não me permitia sentir, não sei. Mas é algo que, querendo ou não, é um relacionamento, né, gente? Você ter um filho é um relacionamento. E assim como todo relacionamento, você precisa construir a cada dia. Não é algo que você tá ali agora e aí do nada você já vai começar a sentir, vai sentir tudo de uma vez e que, né, não é assim que funciona. Assim como todos os outros relacionamentos, você precisa aos poucos, todo dia, e construindo um pouquinho pra você chegar a esse nível realmente. Então realmente é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é um sentimento único e perfeito, mas que é construído a cada dia. Então não adianta você também se desesperar, né? Então eu só queria falar sobre isso, falar por que eu sumi, falar tudo que eu senti, tudo que eu passei, até porque senão não seria real o nome desse canal, né? O que você achou dessa história? Então me fala aqui o que você achou dessa história. Me conta se você já passou por isso também, ou até de outra situação, mas com um sentimento parecido. E saiba que você não está sozinho e nunca estará. O vídeo de hoje foi esse, eu só queria contar tudo isso pra vocês. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui pra vocês. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!